A gente abre espaço agora para uma entrevista importante no Bastidores CNN. A gente falou de toda a polêmica ligada ao projeto de lei de combate ao crime organizado, PL antifacções. Tivemos agora o relator na Câmara dos Deputados, o deputado federal Guilherme Derrite, recuando em relação ao primeiro parecer dele, que tinha colocado a necessidade da Polícia Federal ter autorização do governo estadual para investigar as facções criminosas. O texto seria pautado hoje, mas nos bastidores já há informações de que ele não deve ser votado hoje ainda, há uma série de reuniões. Amanhã pode ser votada a urgência do projeto ainda, porque os partidos políticos querem discutir melhor essa iniciativa devido às mudanças. E para a gente comentar sobre essa proposta, a gente tem a honra de receber nos nossos estúdios em Brasília o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo. Secretário, muito obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN. Eu estou aqui em Brasília, a Tainá Falcão está em Belém. Vou começar fazendo a primeira pergunta sobre a alteração feita por Guilherme Derrite. O senhor considera que essa autorização torna o texto palatável ou razoável ou ainda não? Precisa haver outras alterações? Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores. A resposta é não. O texto não é razoável. Eu acho que o Brasil está perdendo uma oportunidade muito grande de construir um texto que seja equilibrado, de construir um texto que possa ser uma absoluta referência, possa ser um passo adiante no combate ao crime organizado, um texto construído com um olhar muito mais político, um texto que procura afastar uma fórmula que tem dado certo, que é a integração da Polícia Federal com as polícias estaduais, colocando a Polícia Federal numa posição até inconstitucional, na verdade, porque ela precisa fazer pedidos. No texto anterior era o governador, agora ela ainda fica sujeita a requisitos para poder realizar a sua atuação que está, diga-se, na Constituição Federal. Um texto que eu insisto, foi surpreendente. A nomeação do relator foi por volta de 5 da tarde de sexta-feira e 5h30 já tínhamos um relatório de quase 60 páginas, sem que sequer o Ministério da Justiça, o governo federal, o autor da proposta, tivesse sido consultado ou que tivesse feito um telefonema para nos ouvir e tudo mais. Então, eu estou clamando desde ontem por mais diálogo. O que nós esperamos é que os partidos possam ter oportunidade de dialogar e de construir as necessárias alterações. Quem marcou essa entrevista e viabilizou foi a nossa Isabel Mega. Eu agradeço ao nosso analista que já está em tela. Vou passar a pergunta para Tainá Falcão de Belém. Na sequência, Isabel Mega pergunta. Contigo, Tainá. Secretário, você traz um aspecto interessante, né? Até preocupante em relação à discussão. O senhor diz que o Ministério da Justiça não foi consultado. Pelo que o senhor está dizendo, foi uma surpresa. Então, para vocês que entregam o Ministério, não houve uma conversa prévia. O relatório ele foi apresentado de um dia para o outro. Diante do que já está posto, né? Porque o relatório está aí, né? O projeto substitutivo, na verdade, já está sendo discutido. É de conhecimento público da população. Vocês vão precisar negociar em cima desse projeto. Quais são os limites dessa negociação? É retirar, por exemplo, de vez esse trecho que limita a atuação da Polícia Federal? O que mais? Olha, acho que mais do que isso, eu acho que o texto, do jeito que está construído hoje, ele mantém as facções criminais que atuam no Brasil, ele as mantém na qualidade de grupos terroristas. Essa equiparação é uma equiparação muito utilizada dentro do direito penal brasileiro, dentro do direito brasileiro, e todos os efeitos que a legislação prevê para os grupos terroristas, eles estão sendo aí absorvidos também para as facções, o que nos deixa vulneráveis em relação ao resto do mundo, aos organismos internacionais, prejudica a nossa economia, prejudica o turismo. Há condições aí muito claras para intervenções, para incursões territoriais do Brasil, que é um risco, mas mais do que isso, nós continuamos com um texto que diverge muito da proposta original. É uma decepção muito grande
que a proposta que o Ministério da Justiça construiu, que o ministro Lewandowski conduziu no âmbito do Ministério da Justiça, com um diálogo muito extenso, um grupo de trabalho que se iniciou seus trabalhos no meio do ano passado, com vários segmentos do sistema de segurança, da academia, da sociedade civil, um texto debatido e, de repente, em 15 minutos, vem um texto dizendo que todo mundo é terrorista, com penas altíssimas, que estão, como eu tenho afirmado, quebrando a homogeneidade da nossa legislação penal, com várias inconstitucionalidades. Então é preciso discutir. O que a gente espera é o diálogo. Não podemos perder esta oportunidade rara de construirmos uma legislação equilibrada e que seja eficiente. Esse é o nosso desejo. Isabel Mega, nossa analista de política, faz a próxima pergunta. Oi, Uribe, boa tarde para você, Tainá, secretário, obrigada por estar com a gente aqui no Bastidores. Secretário, são dois pontos principalmente polêmicos, né? A questão da autonomia da Polícia Federal e a questão da equiparação na prática com atos de terrorismo e todas as consequências que são puxadas a partir daí. A gente já observa um certo tom de mudança em relação à postura do relator sobre o que tange à Polícia Federal. O próximo passo seria tentar negociar, por exemplo, a questão do terrorismo. Mas já é uma questão que a oposição na Câmara dos Deputados está trabalhando há bastante tempo. Me parece que teria um pouco mais de ambiente para levar adiante. O que é possível contornar para trazer um pouco mais de segurança jurídica para esse texto no que tange a questão da equiparação com o terrorismo? Bom, o mundo ideal seria analisarmos o projeto e esquecermos essa história de terrorismo. Se isso não for possível, eu acho que nós vamos ter que avançar no próprio texto e deixarmos, de alguma forma, mais claro que os efeitos não podem passar para a atividade das facções. Nós vamos ter que construir um texto alternativo, o que eu considero, vou ser muito franco, muito difícil, porque quando você insere esse tipo de situação numa lei que cuida especificamente de terrorismo, numa lei cujo título é Lei Antiterrorismo, nós temos uma dificuldade muito grande para dissociar, inclusive quanto aos efeitos. E, aliás, os efeitos bons, que o terrorismo que deveria ser, facilitaria aí a questão da cooperação internacional, que seria até desnecessário, diga-se, porque o Brasil tem uma tradição enorme de cooperação internacional, o texto procura afastar, mas na prática não vai afastar, porque ele está equiparado. Quando ele desequipara, todos os efeitos estão lá. Então é muito difícil a construção desse texto. Acho que esse debate que está acontecendo de ontem para hoje já produziu alguma alteração, pelo menos houve uma boa vontade em tentar melhorar a questão da Polícia Federal, da competência da Polícia Federal, que não adiantou, porque o texto continua restritivo e inconstitucional na nossa visão. Voltou aí a questão do perdimento civil de bens, ou melhor, voltou não, ele não estava no texto e os alertas do Ministério da Justiça fizeram com que ele voltasse, e esse é um item importante. Agora, acho que temos que ir passo a passo para tentar reconstruir o texto, um texto que, diga-se, foi construído com muito diálogo com todos os setores que devem estar envolvidos neste tema de combate às facções do Brasil. Secretário, como o senhor viu a decisão de Hugo Mota de nomear o Guilherme Derrite como o relator desse projeto? E o senhor considera que o que tem havido é um debate político, deixando de lado questões técnicas da segurança pública? Pois é, eu acho que quando se faz um movimento, a Polícia Federal e as polícias estaduais, quando a gente olha para as FICOS das polícias federais, quando a gente olha para a recente Operação Carbono Oculto, em que houve a integração de forças federais e estaduais absolutamente harmônicas, trabalhando em conjunto, e quando você vê alguém restringindo isso, me parece uma ação com um olhar, uma leitura muito política. Vamos agradar determinadas bases, vamos puxar
para o nosso lado, já que nós somos do Estado e etc e tal. Veja, eu venho do Ministério Público de São Paulo, então eu venho de um órgão estadual. Mas nós sempre tivemos essa compreensão de que cada um tem a sua atribuição e a sua competência, e mais do que isso. E na medida do que nós pudermos atuar de forma integrada, não pode haver restrição, requisito, pedido, informação. Vamos atuar, porque é importante destacar as bases, os policiais federais, os policiais, Polícia Militar, Polícia Civil, os Ministérios Públicos dos Estados trabalham muito bem com a Polícia Federal. Não vamos mexer nisso, gente. Isso está dando certo. Tem algo que está funcionando, é isso. Então, não vamos mexer nisso. Ana Falcão? Secretário, ainda sobre a figura do secretário de Segurança de São Paulo, que foi escolhido, né? Esse personagem que tem ideias completamente antagônicas às ideias do governo federal, né? Tanto que fez essas alterações no texto, está se propondo a um diálogo intermediado pelo presidente da Câmara, mas ainda assim há um risco, né, de colocar digital nessa proposta. Como é que o senhor vislumbra algum acordo com esse personagem, com o relator dessa proposta, levando em consideração o que ele pensa e o que ele representa, o que pensa o governo, o que representa o governo? Eu sempre acredito que é possível dialogar. O secretário de Segurança de São Paulo, agora deputado, nesse momento deputado, ele está acostumado com o parlamento e eu espero que ele esteja efetivamente aberto ao diálogo. Ontem houve uma sinalização, um telefonema do presidente Hugo Motta com o deputado para o diretor da Polícia Federal, eles conversaram, daí tentou-se um avanço, que como já pontuamos, na nossa visão não houve avanço, mas tentou-se um diálogo e eu acho que esse tem que ser o caminho. Se vai ou não acontecer, eu não sei. Eu espero que aconteça, que o espírito democrático, que o espírito de deputado, porque esse é o viés do Congresso Nacional, o Parlamento Brasileiro sempre responde positivamente aos anseios da população, então o que se espera é que o relator atenda aos anseios da população e permita a construção de um texto que seja absolutamente equilibrado e que possa ser eficiente, porque nós temos trabalhado com evidências. E as evidências mostram que só aumentar a pena não resolve nada. Nós precisamos de uma série de medidas cautelares, nós precisamos de integração das forças, nós não podemos olhar isso como uma questão de partidária, político-partidária ou de governo, e eu insisto, isso deve ser uma questão de Estado. Nunca nós podemos esquecer que essa questão da segurança pública ela envolve algo que é a cooperação federativa, que é o pacto federativo, e que, portanto, devemos estar juntos de mãos dadas, porque quem precisa disso são os mais necessitados, em especial aquela parcela da população que vive sob o jugo do crime organizado no dia a dia. Isabel Mega. Secretário, o senhor falou de integração das forças. Integrar é um dos grandes propósitos da PEC da Segurança Pública. O que a gente está vendo hoje com o PL antifacção é uma espécie de teste para o que vem pela frente com a PEC da Segurança Pública, gera um terreno de incertezas para o governo sobre essa proposta, que também é uma das principais do Ministério da Justiça? Pois é, a PEC da Segurança Pública, a diretriz principal dela é integração, é uma coordenação por parte da União no sentido de integrar todas as forças com aquele olhar para o Brasil, com aquele olhar para que o Brasil tenha uma política de segurança pública nacional, sem invadir competências, sem mexer nas atribuições dos governos, das polícias, mas a construção de diretrizes, de políticas centrais, de políticas genéricas que permitam um olhar da segurança pública para o Brasil, respeitadas as especificidades regionais. Essa é uma sinalização ruim. A gente espera que vamos aproveitar essa oportunidade para ver que isso não dá certo, isso não gera avanços e, quem sabe, surge uma janela para aperfeiçoarmos, deixarmos de lado as eleições, a política e discutirmos as reais necessidades da população. Nós conversamos com o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarruba, alguém experiente no combate ao crime organizado, atuou por anos em São Paulo, berço do primeiro comando da capital, sempre teve uma atuação direta em relação a esse ponto
E eu destaco 2 pontos que o senhor falou. Primeiro, integração. É importante que todas as forças policiais estejam juntas. E segundo, diálogo. Diálogo que é uma condição democrática e que deve ser levado em consideração pelos agentes públicos. Obrigado, secretário, pela presença aqui na CNN Brasil. Agradeço também a Isabel Mega por ter viabilizado essa entrevista e participado dela. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Tenham uma boa tarde. Boa tarde, secretário.